Eu já comecei a edição de hoje falando do caso do desaparecimento do casal, o seu Nelson e a dona Célia. Hoje, no início da tarde, a Polícia Civil me informou, inclusive eu passei a informação de forma exclusiva, em primeira mão, na verdade, no Correio Debate, e aí dando conta que a Polícia Civil, depois de uma investigação, conseguiu encontrar os corpos de um casal que são compatíveis com o seu Nelson e a dona Célia, 65 e 62 anos. O sumiço tem todo um enredo, a história envolvendo um falso corretor de imóveis, o Ailton, que já está preso. Ele teria intermediado uma compra, uma venda da casa, e ele teria pego o dinheiro, contratado esse rapaz em tela dividida para matar o filho do casal, só que o filho do casal não morreu, conseguiu escapar. E aí desmanchou toda a cadeia maligna e macabra que, segundo a polícia, segundo a investigação, o Ailton havia contratado. Acontece que hoje a Polícia Civil da Paraíba, a quem eu deixo meus sinceros agradecimentos pela força, pelo trabalho e parabéns pela competência, consegue chegar a encontrar dois corpos, repito, compatíveis com a estrutura corporal do seu Nelson e da dona Célia. A gente não pode aqui cravar, mas o próprio delegado, falando comigo hoje, disse: as características dão conta que é o casal. Só que a gente precisa passar pelo exame pericial para comprovar. O que é que a gente fez hoje? Dividimos os nossos repórteres para a gente dar total ênfase a esse caso. E antes de eu chamar a Lamara Barros, eu preciso lembrar que esse caso aconteceu lá no bairro Nova Brasília. O Nelson, vocês estão vendo aí, viram agora há pouco na foto, de 65, e a dona Célia, de 62. Estavam desaparecidos, já há algum tempo. Só que o filho, como eu disse, desmancha essa teia toda e consegue puxar o fio da meada, o filho autista. Eu vou chamar a Lamara Barros agora ao vivo. Já pode colocá-la na tela. Eu peço a sua audiência, eu peço você que está em casa agora, não troque de canal. A gente tem uma cobertura completa agora com todo o nosso casting de repórteres dedicado, a nossa produção toda dedicada desde as primeiras horas da tarde de hoje, com muita ênfase, com muito profissionalismo. Deslocamos inclusive a Lamara Barros para Sapé, chega em Sapé ainda com dia e vai inclusive ao local onde os corpos foram encontrados, certo? Eu falava com o delegado, Lamara, e a primeira pergunta que eu fiz a ele, eu vou iniciar a nossa conversa agora, é se o Ailton havia indicado o local onde estavam os corpos. E a polícia disse que não, ele não falou. A polícia consegue chegar ao local dos corpos através de uma investigação que não é indicada pelo Ailton. O local, Lamara, é mais ou menos perto, não tem nada a ver, é uma outra direção aonde o Luco, o filho autista, foi encontrado. Eu inicio minha conversa com você agora. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba. Exatamente, ele não contribuiu em momento algum, para que a polícia chegasse até o local onde esses dois corpos foram encontrados e que tudo indica que sejam os corpos aí da dona Célia, do seu Nelson. Isso só vai ser confirmado mesmo depois do exame de DNA, mas tem muitas evidências que chegam até esse caso que a gente vem acompanhando desde o início. A gente volta aqui para Sapé, estou na frente da delegacia, então assim, ele não contribuiu. O local é um local de difícil acesso, uma região de canavial, na zona rural aqui de Sapé, Fábio, mas eu vou conversar agora com o delegado João Neto, que vai trazer mais detalhes sobre essa investigação, sobre o local também onde esses corpos foram encontrados. Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Paraíba. Então quer dizer que em nenhum momento o Ailton ou o próprio Renan, que tentou aí tirar a vida do filho autista, indicaram ou ajudaram nas pistas de onde esses corpos estariam? Boa noite. É positivo. Os investigados neste inquérito policial, até o momento, não forneceram maiores informações que pudessem realmente indicar o paradeiro desses corpos, certo?
O único que realmente confessou a sua atuação foi o próprio Renan Kaique, certo? Mas indicou justamente a atuação do segundo investigado. A gente até falou aqui, só para relembrar o caso, quem está chegando agora ou quem não acompanhou, que é difícil, né? Muita gente acompanhou isso, teve uma repercussão grande. O Renan foi o que tentou tirar a vida do Lucas com golpes de martelo no dia 22 de agosto. E aí confessou, disse que teria recebido uma proposta de R$10.000 e foi através do Renan que também indicou aí o Ailton Albuquerque, que era o falso corretor que tentava vender a propriedade do casal. E aí, delegado, como foi que vocês conseguiram chegar até esses corpos, né? Se o senhor puder falar um pouco mais de detalhes sobre as investigações. Na data de hoje, assim, no início da tarde, a equipe de investigação, após uma série de diligências, conseguiu a informação de um suposto paradeiro desses corpos. Certo? A própria equipe foi até o local em verificação das informações e constatou que realmente haviam 2 corpos naquele local em avançado estado de putrefação. A partir daí, todo o trâmite pericial foi acionado, o corpo de bombeiros foi acionado, a perícia foi acionada, o que se concluiu há poucos minutos. É importante enfatizar aqui que em nenhum momento as diligências pararam, né, desde então. Positivo. Desde que o caso se tornou público de conhecimento da autoridade policial, o inquérito foi instaurado e as diligências iniciaram-se desde então, culminando hoje no encontro dos supostos corpos. Certo. O Fábio, nosso apresentador, quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Fábio, que eu transmito aqui ao delegado. Primeiro, como eu já disse, é parabenizar a Polícia Civil pelo trabalho feito. E segundo, Alamara, veja, 2 detalhes que eu acho importante. O primeiro, os corpos estavam enterrados ou simplesmente desovados, jogados em uma área de canavial? E segundo, a polícia recebe essa informação, é uma informação anônima ou é uma informação de alguém que realmente encontrou o corpo lá, estava passando e encontrou os corpos jogados nesse local? Porque se estava enterrado, a pessoa certamente sabia o local que estava enterrado. Ok, Fábio. Primeiramente, o Fábio está parabenizando o trabalho da Polícia Civil, de toda a investigação, né, que chegou até esses 2 corpos. A primeira pergunta é a seguinte: esses corpos estavam enterrados ou apenas desovados? Como que estava a situação desses corpos? E se vocês chegaram lá, se foi alguém que estava passando e viu ou uma denúncia anônima? A priori, a própria equipe colheu essa informação, certo, em campo, através de uma série de diligências. Os corpos foram encontrados parcialmente enterrados, então uma parte deles estava enterrados e outra parte estava a flor da terra, certo? Então, nesse caso, alguma pessoa... Não sei, porque tem detalhes que não pode falar da investigação, né, delegado? Mas, como o senhor falou, uma parte estava aí parcialmente enterrado. Possivelmente uma pessoa que estivesse passando, ou só mesmo quem soubesse onde teria desovado se tivesse totalmente enterrado, né? Mas não estava. Positivo, positivo. E em relação ao estado dos corpos, o perito chegou a comunicar ao senhor detalhes de como encontraram? Os corpos estavam envoltos em um tecido, certo? Possivelmente, ao que deu para perceber, um tecido de rede, um tecido mais grosso, mas não foi possível identificar maiores informações, como, por exemplo, o sexo exato e a identidade exata, que é necessário aguardar os exames periciais para constatar a veracidade, certo? Agora, se for confirmado, né, através do exame de DNA, que são os corpos da dona Célia, do seu Nelson, quais serão os procedimentos daqui para frente com os investigados que no momento estão presos, né? Tanto o Ailton quanto o Renan. Positivo. As investigações seguem em andamento, o inquérito policial ainda não acabou. Existem ainda mais diligências que serão insetadas até o encerramento do inquérito, certo? Justamente em busca de identificar mais testemunhas e até supostos terceiros envolvidos nesse fato. Tem a possibilidade ainda de ter, então? A polícia não descarta nenhuma linha investigativa nesse sentido. É necessário explorar todas as linhas.
Ok, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, delegado. Eu conversei agora com o delegado João Neto, aqui da Delegacia de Sapé. E em um outro momento, Fábio, a gente vai trazer ainda a fala do perito Miguel Carvalho, que a gente conversou com ele também, que vai trazer mais informações sobre a perícia, né, de como encontraram esses corpos, viu? Volto com você. Olá, Mara, eu não sei se o doutor João Neto já saiu de perto de ti, mas eu queria deixar uma pergunta, não sei se você já você vai voltar daqui a pouco, mas eu vou com o Rafael, mas eu vou deixar a pergunta já para você, certo? Porque, veja, eu sei que a polícia tem um zelo com a informação, até para não prejudicar a investigação. Mas eu recebi uma informação hoje à tarde de que a polícia trabalha com a hipótese de uma outra pessoa estar sendo investigada no crime, certo? E aí eu tenho uma dúvida se essa pessoa, ela seria um executor do casal, certo? Ou se a polícia parte da premissa que a execução do casal foi feita pelo próprio Ailton, entendeu? Porque assim, tem uma terceira pessoa e me parece que... Você quer que eu pergunte agora? Ele está aqui do lado Se ainda. você puder, sim, porque me parece que o rapaz que foi contratado para matar o Lucas não é o mesmo que teria matado o casal, entende? Então, se essa terceira pessoa seria o executor do casal. Certo. Olha, o Fábio estava falando agora há pouco de uma outra informação que acaba de chegar, o senhor falou, né, que pode ter terceiros envolvidos. Tem uma informação de uma outra pessoa, de um outro suspeito de que o Renan poderia ter sido contratado para matar o filho, né, e talvez essa outra pessoa para matar o casal. Então, ela seria, né, essa terceira pessoa seria a executora desse casal, ou vocês ainda estão em investigação, não podem falar? Até o momento, a gente trata determinadas informações em sigilo que a própria investigação requer, mas não existe ainda esse tipo de informação concreta, certo? Como eu respondi anteriormente, todas as linhas investigativas estão sendo exploradas pela polícia. A gente não pode descartar nenhuma informação, todas têm que ser verificadas. Olha, e Fábio, chegou a informação agora também para mim, que eu vou aproveitar e perguntar do delegado, chegou agora mesmo, delegado, de que após essa situação, outros delitos foram descobertos, né, durante a investigação em relação a Ailton Albuquerque, de que ele teria efetuado a compra de algumas motocicletas usando o nome de terceiros, de pessoas idosas, dando golpe em pessoas idosas. Isso procede? Até o momento, essas informações devem ser tratadas com a delegacia da comarca de Sapé, que é quem vai seguir nesses supostos outros delitos. O que eu posso falar aqui em relação ao delito investigado pelo núcleo de homicídio, certo? Que seria esse possível desaparecimento que se demonstra como um possível homicídio. Quanto aos delitos de supostos estelionatos, ainda há que ser investigado esse outro viés. Ok, muito obrigada. Fábio, volto com você. Tá, Lamara, nitidamente o doutor João Neto, ele sabe de mais detalhes e ele não pode nos falar. Estamos no cumprindo nosso papel de perguntar. Algumas perguntas são evidentes e a polícia está no papel dela justamente de responder dentro do que ela pode responder para não atrapalhar na investigação. Mas recebi essa informação e queria compartilhar com vocês de que o rapaz responsável pela execução do filho do casal não seria o mesmo responsável pela execução, possivelmente, do casal. Eu vou pedir agora para colocar o Rafael aqui. Se quiser deixar a Lamara, a gente vai dividir a tela, ou então já pode ir com o Rafael, porque o Rafael está em Campina Grande, para onde o Ailton foi levado, certo? E aí, a gente recebe a informação de que a integridade física do Ailton também, por que ele está aí? Está sendo preservada, porque é um crime de uma comoção popular muito grande. Deixá-lo em Sapé, na cadeia pública de Sapé, poderia colocar em risco a integridade desse marginal. É por aí, né, Rafael?
É isso mesmo, Fábio. Boa noite a você mais uma vez, a todo mundo que está aqui com a gente. O Ailton Emanuel, né, ele foi preso em Jaguaquara, na Bahia, no dia 26. No dia 26 de agosto, no dia 27, houve essa situação onde ele passou, né, por um procedimento da audiência de custódia, onde a prisão foi mantida. Chegou, né, essa prisão mantida a ser encaminhada aqui para a Paraíba. E ele, ao chegar aqui no estado, ainda na capital João Pessoa, no dia 29, depois foi levado para a região de Sapé, onde ficou na cadeia pública de lá, mas devido à estrutura dessa cadeia, que não garantia uma segurança tanto para ele quanto também para as equipes que atuam no local, devido ao clamor popular e à revolta, né, da população, ele teve que ser transferido aqui para Campina Grande. Essa transferência aconteceu ainda, né, no dia 29, para que ele pudesse aqui seguir cumprindo parte da medida, né, da prisão preventiva no complexo penitenciário do Serrotão aqui em Campina Grande. Essa condução dele aqui é principalmente pela estrutura que existe do presídio de Campina Grande, né, do complexo penitenciário, para que ele não sofra, né, nenhum tipo, né, de ação, né, de violência por revolta da população e também por outras razões que quem vai explicar aqui pra gente agora é o Leandro Batista, diretor da Penitenciária Padrão de Campina Grande, que está, né, acompanhando também toda a repercussão desse caso, diretor, por causa justamente dessa missão que foi dada aqui à Penitenciária de Campina Grande. Em que tipo de cela ele está e qual é, né, o modo, né, de ocupação dele nesse momento, tanto para receber visitas como também advogados. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os telespectadores da TV Correio. O Ailton ele chegou na unidade dia 29 do mês passado. Ele foi transferido da cadeia pública de Sapé por determinação da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária. Creio que por questão da estrutura, né, da cadeia ser uma unidade de menor porte, aí ele foi transferido aqui para a Penitenciária Padrão, que é uma unidade de maior porte. Ele está em uma cela individual, né, até mesmo porque ele está preso por prisão temporária e a própria lei garante que o preso de prisão temporária fique separado dos demais. Ele tem os direitos, como todos os demais, à visita, porém nenhum parente dele veio fazer cadastro para visita. Faz 10 dias que ele está conosco lá na unidade Padrão de Campina Grande e até o presente momento ninguém fez cadastro. Ele tem recebido visita de advogado? Qual tem sido a frequência? Sim, ele tem visita de advogado. Então, o advogado cadastrado para ele, inclusive semana passada estava lá visitando ele no parlatório e fazendo atendimento. É possível saber o comportamento de um detento como esse, ou ele fica completamente isolado, se ele tem, né, algum tipo de conversa com alguém, além do advogado, demonstra algum tipo de arrependimento? Como é que tem sido? Não, ele está numa cela individual, como a gente falou, né? Ele tem contato com os demais presos, porém, banho de sol, visita, tudo é separado. Ele não está recebendo visita, mas tem o direito, e todas as providências que a gente poderia adotar para a segurança dele já foram adotadas. Numa situação como essa, né, existe um procedimento que reforce a segurança de uma pessoa, de um criminoso, né, que tenha um histórico como esse, ou que tenha possivelmente influências em outros estados, como por exemplo a Bahia, onde ele foi preso. Existe uma atenção especial em relação a isso? É importante mencionar que ele está preso por prisão temporária. Ele está separado por conta da temporária. Entendeu? Como eu disse, a lei garante que o preso de prisão temporária fique separado dos demais. A prisão temporária dele é de 30 dias, que pode ser prorrogada ou pode ser convertida em preventiva. Até o presente momento, a gente não recebeu nada na unidade prisional que fale se vai prorrogar ou se vai converter em preventiva. E convertendo em preventiva, ele não vai ficar nessa cela individual para sempre. Ele possivelmente vai para uma cela do seguro, que é onde ficam os presos que não têm convívio com os demais. Já se passaram 10 dias, né, que ele está aqui, ainda tem 20 dias pela frente. Então o procedimento segue o mesmo até uma nova decisão da Justiça. É basicamente isso. Exatamente. Num procedimento, né, que tem uma demanda como essa,
a exemplo, né, de determinar a transferência de um preso que tem envolvimento em um crime, né, de grande repercussão, existe também um cuidado redobrado em relação à ação de outros presos, né? Por isso também ele fica isolado, ou é mais pela questão mesmo do tipo de prisão? Hoje ele está isolado por conta da prisão temporária. Até o presente momento não chegou nenhum fato concreto que estaria sofrendo alguma ameaça ou algo nesse sentido que faça com que a gente tome outras providências quanto a ele. A rotina, basicamente, como é que acontece? Ele recebe as alimentações normais da unidade, igual a todos os demais apenados, e, como eu disse, tem direito à visita, porém, ele não está tendo visita porque não tem ninguém cadastrado. Mas todos os direitos que os presos da unidade padrão de Campina Grande têm, ele também tem. Diretor, muito obrigado pelas informações. Pois é, Fábio, é bem esclarecedor o que disse aqui o diretor em relação às medidas que são aplicadas à circunstância, né, por causa justamente da medida que foi cumprida, né, que é a de mandado de prisão preventiva, onde, nesse momento, o Ailton fica socialmente afastado, ou seja, preso, recluso, para não atrapalhar as investigações que seguem em curso. Hoje, a gente teve esse grande desdobramento, que era o que todo mundo queria saber, onde estavam os corpos das vítimas, e, a partir disso, temos aí um novo capítulo, né, dessa série terrível da vida real, né, que é a ganância, que foi uma motivação torpe e tudo isso que envolveu esse crime brutal. Fábio. É um filme de terror, Rafael. Um filme de terror. Agora, essa história toda, ela tem uma parte muito vulnerável, que é o filho do casal, um jovem de 27 anos que é autista. Esse jovem, inclusive, foi retirado de Sapé, foi levado por familiares para o vizinho estado de Pernambuco. E eu vou conversar já com uma sobrinha da dona Célia, a Priscila, certo? A Priscila, eu vou chamar de tutora, ela está nesse momento cuidando deste jovem. Imagino que com muito amor, que tem que ser com muito amor, com muita dedicação, porque acredito e fico imaginando, Priscila, daqui a pouco eu vou conversar com ela, já está aqui na tela, a saudade que esse menino tá, que esse jovem tá, dos pais. E deve estar se indagando, se perguntando, depois desse estresse traumático que ele passou, quase foi morto, a marteladas, a machadadas, e ele, na cabeça dele, ele tá, cadê meu pai, cadê minha mãe? Esse menino, esse jovem foi levado, é um jovem de 27 anos, melhor dizendo, foi levado a Pernambuco pela família, está aqui a Priscila, eu converso com a Priscila já, repito, essa parte é a parte que merece o maior cuidado. Trata-se de um jovem autista que está nessa cena inteira, está nesse filme todo de terror e pela graça divina, a vida dele é um milagre. Esse rapaz está vivo, é um milagre de Deus, porque ele tinha tudo para ser a terceira vítima assassinada por essa trama macabra, segundo a polícia, arquitetada pelo Ailton. Daqui a pouco eu vou a Pernambuco conversar com a Priscila, que ela vai me falar como é que está sendo o dia a dia e o cuidado com esse jovem. Segura só um instantinho que eu tenho